Olá, alunos! Vamos iniciar o volume 3, que apresenta 9 situações de aprendizagem, que foram planejadas para contribuir no desenvolvimento das habilidades previstas no currículo paulista para esse bimestre. Na situação de aprendizagem 1, vamos aprofundar os estudos dos números e suas diferentes representações. Estudaremos sobre a equivalência e as operações envolvendo frações. Então, para a nossa primeira atividade 1.1, vamos observar aqui o que diz. Os números estão por toda parte e, conforme o contexto, apresentam-se em diferentes representações. Um site publicou a seguinte notícia: robôs realizam R$1,2 mil em vendas online durante as 24 horas de oferta. Reescreva essa notícia, substituindo a representação do valor descrito pela sua representação equivalente até a ordem das unidades simples. Então, como que é a representação desse número? Bom, é um valor monetário que representa exatamente 1.200, tá? Então, seria R$1.200. Então, esse seria o valor que corresponde a essa formulação aqui, é uma equivalência, né, que nós temos aqui, ok? Atividade 2.2. Na pasta de receitas de sua mãe, Mariana encontrou duas anotações de receita de bolo de chocolate com morango e ficou sem saber qual utilizar. Explique para Carla se há diferença entre as duas receitas. Os números apresentados nas duas receitas têm alguma relação? Então observe então que aqui são duas receitas, tá? Ambas do bolo de chocolate com morango, e observe que são 5 ovos nas duas, em ambas tem 5 ovos, tá correto? Mas aqui apareceu que meia xícara com 0,5. E aí nós temos que entender que esse símbolo meio é o mesmo que 0,5. Né? Se nós usarmos aqui uma calculadora para nos auxiliar, é fácil observar que 1 dividido por 2 é exatamente 0,5. Tá certo? Tá? Então aqui nós temos o primeiro valor. 3 colheres de chocolate em pó, 3 colheres de chocolate em pó. Ok. Aqui nós temos 3/4 de quilo de chocolate ao leite para 0,75 centésimos de chocolate ao leite picado. Então, observe aqui que 3/4 é exatamente 0,75. Se nós usarmos a calculadora, vocês vão perceber que é exatamente esse mesmo resultado. Então, eu vou puxar aqui. Ao dividir 3 dividido por 4, nós temos exatamente 0,75. como uma equivalência. Aqui uma lata de creme ao leite, aqui também, e aqui nós temos 2/5, tá? Então vamos observar que 2/5 é equivalente a 4/10, então vamos conferir. Ao fazer aqui a nossa representação, então 2 dividido por 5 é 0,4 ou 4/10. Lembrando que o professor está usando a calculadora nesse momento, pois não há necessidade aqui de a gente ficar treinando a nossa divisão, tá ok? Aqui, de novo, né, nós temos que meia xícara de leite é igual a 0,5, como já mencionado no exercício anterior, e aqui uma colher de fermento. Então, estamos aqui então representando esses números como equivalência. Na atividade 2, vamos de fato falar sobre equivalências. Observe que essas atividades vocês já andaram praticando logo no primeiro bimestre. Então aqui, nesse momento, é apenas uma retomada para dar sequência a algo maior que vem a sequência das atividades. Então na atividade 2.1, junte-se a um colega e analisem os 2 blocos de números, considerando o conhecimento que já possuem. O que os números do bloco A têm em comum com os do bloco B? Então observa, né, aparentemente, visualmente, vocês vão observar que da primeira fração, 1/2, para 2/4, 3/6, dá para observar nitidamente que o numerador ele é a metade do denominador, tá? 2/4, 3/6, no último 50 centésimos. Já no bloco B, vocês vão perceber que o denominador nada mais é 3 vezes maior que o numerador. Então, aqui, se você pegar 2 vezes 3 dá 6, né? 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12, tá? Então, o que a gente percebe é que existe um padrão desses blocos e eles realmente, de fato, são equivalentes. Então, cada valor desse, ele tem a sua mesma equivalência.
todos eles aqui, se nós fôssemos dividir meio, 2/4, é equivalente a 0,5, ok? E já no bloco B, ao dividirmos cada número desses daqui, a gente vai obter o mesmo resultado. Então o professor vai dividir aqui, ó, ao dividir 1 dividido por 3, nós obtemos 0,333, que é uma dízima periódica. Ao fazer isso com qualquer outro número que nós temos aqui, por exemplo, 5 dividido por 15, obtemos a mesma sequência, tá? E aí nós podemos concluir, né, que nós temos, de fato, uma equivalência entre os números. Então aqui nós temos uma dízima periódica de uma repetição de um número decimal, tá? Então observamos que cada elemento desses são equivalentes. Na atividade 2.2, usando uma calculadora, converta esses números racionais representados na forma de fração dos blocos A e B para a sua representação decimal. Então observamos aqui, tá? Então cada elemento desse aqui realmente tem o mesmo valor. Então aqui na atividade 2.2 já está resolvida. Na atividade 2.3 que vocês estão recebendo, diz assim: Cláudia decidiu fazer um painel para estudar as frações equivalentes. Iniciou a construção em um painel com tiras indicando as frações 1/2, 1/5, 1/8. É o que está aqui. Dividiu a fração por um inteiro e coloriu cada uma delas. Como seu conhecimento sobre frações continua a divisão do painel. Então, nesse exercício, vocês vão fazer como eu fiz aqui nesse modelo de cá. Nós temos aqui um inteiro, certo? E aqui esse um inteiro, aqui nós temos a divisão você vai dividir a metade, como está aqui. Já que 1/3, a gente vai dividir esse 1 inteiro em 3 partes. Então, vocês vão fazer sucessivas divisões de acordo com o que está sendo representado. 1/4, depois aqui 1/6, dividir em 6 partes, tá? Para que nós tenhamos aqui um quadro mágico das divisões e frações, tá? Equivalentes. Ok? É bem simples, pegue uma régua, aí vocês podem colorir, como o professor fez aqui, e aí para ficar bem interessante, tá? A partir do painel que você concluiu, escolha uma fração entre 1/4 e 3/4, como você fez para encontrar esse número. Então, observe aqui, ó, que para encontrar então o número 1/4, você observa que basta a gente apenas pegar dessa fileira das divisões de 4 partes do inteiro e só selecionar um bloquinho. Então, a representação para 1/4, basta a gente pegar apenas uma única tirinha dessa. Agora, para representar 3/4, observe que a divisão é por 4, então é a mesma linha. Então, mas agora basta a gente pegar três barrinhas dessa. Então, ao pegar 3 barrinhas dessas, nós juntamos uma a outra e obtemos então a fração 3/4. 2.5. Explore o painel e escolha frações que representam a mesma parte inteira e justifique sua escolha. Então, observe o seguinte, que se nós pegarmos aqui a fração 1/5, ó, se nós pegarmos aqui 1/5, esse pedacinho aqui, ó, 1/5, teria alguma outra bloquinho, né, uma outra divisão que teríamos a mesma distância, se nós observarmos aqui, ó, né, desse retângulo, né, vocês vão perceber que temos sim, né, que é aqui embaixo, ó, aqui. Quando nós dividimos em 10, nós temos a mesma representação, só que daí nós teríamos que pegar 2 décimos, e com isso a gente observa que 1/5, a medida de 1/5 é semelhante, ou melhor, equivalente a 2 décimos, tá? Como poderíamos também pensar em outros formatos. Por exemplo, se nós pensássemos em 1/3, uma fração que equivale a 1/3, ó, se nós descermos aqui, nós vamos chegar aqui, ó. Olha só, 1/6 2/6, na verdade, é equivalente a 1/3. Então, com isso, a gente monta outras frações equivalentes, tá? E assim, se nós observarmos, é possível encontrar outra? É possível sim, né? Por exemplo, aqui, ó, 3/9. Então, 3/9 também é equivalente a 1/3. E assim você pode fazer essa brincadeira aí, que vocês podem encontrar outros resultados. As frações 2/3 e 8/x são equivalentes. Determine o valor para que essa afirmação seja verdadeira. Quando nós trabalhamos com frações equivalentes, podemos pensar o seguinte: aqui nós temos um modelo que a gente pode trabalhar.
2/3 está aqui. Então, essa representação para 2/3 de inteiro. Observe aqui que vai de 0 até 1. Tá? Então, aqui nós temos uma fração para 2/3. No exercício, nos solicitou para que nós tenhamos uma fração equivalente com 8 em cima. Qual seria o valor de baixo? Então, vamos até a nossa atividade e observe aqui. Se eu quero chegar no 8, então basta eu multiplicar o meu numerador por 4. Ao multiplicar por 4, você percebe que para termos o valor equivalente embaixo, basta a gente também multiplicar por 4. 2 vezes 4 dá 8 e 3 vezes 4 é 12. Então aqui nós vamos encontrar então as equivalências entre as frações 2/3 e 8/12. O que é essa fração equivalente que eu estou falando? É exatamente a mesma porção que eu tenho aqui dessa parte fracionada. Então essa parte aqui vermelha é proporcional, né, é equivalente a essa parte aqui que é de 8/12. Ó. Então o mesmo inteiro dividido da mesma forma. Tá? Então aqui nesse exercício nós temos a seguinte situação em que 2/3 é equivalente, né, a 8 sobre x. E esse x, então, basta a gente pensar o seguinte: se de 2 para chegar eu multipliquei por 4 e obtive o meu 8, então aqui basta eu multiplicar também por 4 para a gente obter o 12. Então, portanto, o meu x é igual a 12. Ok? Atividade 2.7. Para cada fração, encontre 3 frações equivalentes. Tá? E vamos ver se a gente consegue descobrir. Então, na letra A, nós temos aqui. Então, vamos usar o programinha para nos auxiliar. Então, o primeiro passo, vou colocar aqui numerador 4. Aqui nós vamos colocar denominador 5. Então, observe que, primeiramente, nós temos aqui 4/5. Então, ao observar, se nós multiplicarmos por 2, observe que eu vou criar uma nova equivalência. Então, é possível a gente ter aqui, para o 4/5, a gente pode ir anotando aí, 8/10, basta multiplicar por 2, eu obtenho uma nova equivalência. Se eu multiplicar por 3, nós temos aí 12/15. Se eu multiplicar por 4, eu obtenho 16/20. Observe que isso vai para o infinito, tá? Você pode fazer essas multiplicações por qualquer número que você imaginar. Sempre haverá uma equivalência, tá? O que vai mudar é a forma como esse inteiro vai ser dividido. Inicialmente foi dividido em 5 partes e solicitou 4. E agora aqui para obter essa equivalência, né, foi dividido em 30 partes e pegou 24 delas, que são as correspondências. Vamos para ver a atividade B, que era 2/3. Para 2/3, vamos localizar 2/3. 2/3. Então, para 2/3 também é o mesmo caso. Basta nós multiplicarmos por 2, obtemos 4/6. Então, agora, observe que essa mesma porção de 2/3 foram divididos em 6 partes iguais e o que corresponde à mesma porção de cima é 4 vezes. Ao multiplicarmos por 3, o que acontece? Há uma divisão agora por 9 e pegamos apenas 6 partes para equivaler ao de cima. Mais um, ao multiplicarmos por 4, obtemos aqui uma divisão agora dessa mesma porção por 12 e pegamos 8 valores. Vamos agora fazer para 120 por 180. Observe aqui que eu montei de uma fração equivalente a de 12/18, que foi ao multiplicar por 10, você obtém essa equivalência. Então, de 120 para 180, basicamente nós temos a primeira fração, que seria 12/18. E aqui a gente pode fazer o seguinte: se eu dividir esse de 180 por 5, nós vamos obter aqui uma nova equivalência, de 60 por 90. Então aqui eu tenho mais uma equivalência, tá? Referente à minha original, que é 120 por 180. Ao invés de multiplicar, a gente pode dividir. Então aqui eu dividi aquilo que eu tinha por 5. Fazendo essa mais uma divisão, por exemplo, por 4, nós teríamos aqui 48 e 72, também são equivalentes à fração original, que é 120 por 180. Já a fração 78 por 16, observe que a gente pode encontrar as suas
equivalências dividindo por 2. Ao dividir por 2, nós obtemos a primeira fração aqui, que seria 39 por 8. E observe que não é mais possível dividir entre elas, porque 39 é um número primo. Então, ao multiplicarmos agora por 3, a gente pode, por exemplo, encontrar uma nova equivalência, que seria 117 por 24. E assim por diante. Uma outra fração equivalente seria 156 por 32. Na atividade 2.8, localize as frações a seguir numa reta numérica. Então, observe que nessa atividade também é possível usar essa plataforma. Então, o que vamos fazer? Primeiro, 2/5. Nós sabemos que 2/5 de 1 inteiro. O que vocês vão fazer? Observe uma reta numérica abaixo. Então, aqui nós temos a origem 0 e aqui nós temos uma unidade inteira. Então, aqui ela está ampliada, como se fosse dado um zoom, tá? Na reta numérica, de 0 até 1. Tá? Aqui está na unidade 2 e assim por diante. Então, aqui ela foi colocada aqui os milímetros, de 0,1, 0,1, 0,2, que são os milímetros até chegar a 1 inteiro. 2/5, como nós já conhecemos, né, seria dividir a uma unidade em 5 partes e selecionar 2 partes. Então, como que, olha só, ao projetar então esse valor, chegamos exatamente a 0,4. O que é esse 0,4? É exatamente quando nós dividimos 2 dividido por 5. Ao dividir 2 dividido por 5, nós temos aqui 4 décimos. Tá? Então, 4 décimos é exatamente aqui, 0,4, tá? Ou 4 décimos, como nós conhecemos. Tá? Então, vocês conseguiriam então montar a partir dessas situações. Então, vocês fariam o quê? Vocês vão fazer uma reta para cada questão dessa, e aí vocês vão marcar então onde está a posição 2/5. Como, por exemplo, no outro exercício, ele quer saber 1/4. Então, ao fazer aqui 1/4, observe que ao dividir 1 dividido por 4, nós obtemos 25 centésimos. É exatamente aqui, nós temos 1 décimo, 2 décimos e 3 décimos. Então, o 25 centésimos está entre o 0,2 e o 0,3. Tá? Então, é exatamente a divisão aqui do 1 sobre 4. Já 3/6, nós temos agora 3/6. Então, ao dividir 3 por 6, dá exatamente 0,5, ou seja, meio, né? 3 é metade de 6. Então, ao dividirmos 3/6, nós temos a representação de 0,5. 3/4, ao dividir 3 sobre 4, nós temos, como no exercício anterior, 0,75 ou 75 centésimos. Está entre 0,7 e 0,8. Então, aqui está a marcação então, na reta numérica, né, de 0 até 0,75. Nós temos agora 5 décimos e observe que 5 décimos resultou 0,5, como 3/6. Então, observe que é a mesma medida, uma vez que o numerador é a metade do denominador. Com isso, encerramos a atividade 2. Tá? Até a próxima.